A individuação, segundo Carl Gustav Jung, é muito mais do que um simples conceito teórico. Ela representa a missão central da existência humana, uma verdadeira jornada profunda e corajosa rumo à totalidade do ser. Trata-se de um processo que exige enfrentar nossas próprias sombras, reconhecer o que nos fragmenta e buscar a integração harmônica entre todas as partes que compõem nossa psique. Imagine a psique como um vasto mosaico repleto de peças dispersas, muitas delas escondidas, quebradas ou esquecidas ao longo do tempo. A individuação é o trabalho meticuloso e paciente de reunir essas peças, entender como elas se encaixam, mesmo aquelas que parecem estranhas ou desconexas, até que, enfim, o mosaico se revele como uma imagem única e coerente que reflete a essência verdadeira do que você é, para além das máscaras sociais e das expectativas externas. Para Jung, a individuação é uma caminhada solitária e necessária. Ninguém pode realizar esse processo por você. Ela demanda autoconhecimento, coragem para olhar para dentro de si mesmo e a disposição para abraçar tudo que surgir, inclusive aquilo que o ego, nossa identidade consciente, normalmente tenta negar ou esconder. O ego representa apenas uma fração pequena do nosso verdadeiro eu. Na individuação, ele deixa de ser o dono da casa para se tornar um morador consciente, aprendendo a dialogar com o inconsciente, com a sombra, com os arquétipos e, finalmente, com o self, o centro regulador e total da psique. Esse processo não é linear nem rápido, pode durar toda uma vida. E, paradoxalmente, só ao reconhecer a fragmentação interna, a complexidade e até o caos dentro de si, o indivíduo encontra a harmonia verdadeira. Afinal, a individuação não busca a perfeição, mas a autenticidade. Ser inteiro mesmo com todas as imperfeições. Para compreender melhor a individuação, é fundamental entender a estrutura da psique. Jung descreve a mente humana não como uma entidade homogênea, mas como um território dividido por forças opostas que coexistem e frequentemente entram em conflito. A consciência é o que está claro para nós, nossos pensamentos, sentimentos, percepções e memórias, aquilo que controlamos e reconhecemos. Já o inconsciente é um vasto oceano de conteúdos ocultos, desde memórias esquecidas até energias primitivas e instintivas. Jung identificou dois níveis principais do inconsciente, o pessoal e o coletivo. O inconsciente pessoal é formado por tudo o que já vivemos e reprimimos, emoções, desejos, traumas e experiências que a mente consciente não quer admitir ou aceita apenas parcialmente. O inconsciente coletivo, por sua vez, é uma dimensão universal compartilhada por toda a humanidade. Nele residem os arquétipos, imagens primordiais e padrões que moldam nossos mitos, sonhos e comportamentos, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Nessa dinâmica, a dualidade se manifesta em múltiplos níveis: consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino, razão e emoção, individual e coletivo. A individuação é o processo de reconhecer e reconciliar essas dualidades, permitindo que elas coexistam em equilíbrio dentro da psique. Um exemplo fundamental desse processo é o confronto com a sombra, a face oculta da personalidade. Negar a sombra significa alimentar conflitos internos e repetir padrões destrutivos. Abraçá-la, aceitar sua existência, permite que suas energias sejam transformadas em força criativa. Assim, a individuação é um convite para uma dança contínua entre opostos, onde o movimento constante gera crescimento e evolução. A sombra é uma das ideias mais poderosas e perturbadoras da psicologia junguiana. Ela representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, sentimentos, pensamentos e impulsos reprimidos ou escondidos, muitas vezes por medo do julgamento social ou da autocensura. No entanto, a sombra não é somente o lado ruim da personalidade. Ela é também um reservatório de energias vitais e potenciais criativos bloqueados. Negar a sombra implica negar partes importantes do nosso ser, causando fragmentação e desequilíbrio interior. Encarar a sombra é um processo doloroso porque nos força a olhar para aquilo que preferiríamos esconder, medos profundos, raivas, invejas e inseguranças. Mas também pode revelar verdades libertadoras e transformadoras. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A sombra é um convite para esse despertar.
Ao reconhecê-la e integrá-la, ganhamos força e autenticidade, deixando de atuar no mundo com base em máscaras e falsas identidades. Jung sugeria técnicas como a imaginação ativa para acessar a sombra, permitindo que o indivíduo dialogue com essas partes ocultas em estado meditativo, trazendo à luz mensagens inconscientes. Por exemplo, alguém que sempre reprimiu a sua raiva pode perceber que essa emoção reprimida está causando sintomas físicos, ansiedade ou relacionamentos conturbados. Reconhecer a raiva como parte legítima da psique permite que ela seja canalizada de forma saudável. A sombra também se manifesta por meio de projeções, quando vemos nos outros aquilo que negamos em nós mesmos, criando conflitos e julgamentos. A individuação exige que reconheçamos essas projeções para recuperar essas partes fragmentadas de dentro. Dentro da psique humana, Jung identificou outra presença fundamental, o arquétipo do oposto sexual, chamado de ânima e ânimos. Na alma do homem habita a ânima, a figura feminina inconsciente, enquanto na alma da mulher reside o ânimos, sua contraparte masculina. Esses arquétipos não são abstrações, mas forças dinâmicas que moldam nossas emoções, comportamentos e relacionamentos. A individuação requer que entremos em contato e integremos essas figuras internas. Por exemplo, um homem que desconhece sua ânima pode se sentir desconectado das próprias emoções, reproduzindo padrões rígidos e limitantes de masculinidade. Uma mulher que ignora seu ânimos pode enfrentar dificuldades em afirmar suas opiniões ou agir com confiança. Dialogar e equilibrar essas figuras abre espaço para o equilíbrio entre razão e emoção, força e sensibilidade, ação e receptividade, um passo decisivo para a maturidade psíquica. Jung via a ânima e o ânimos como pontes que conectam nosso mundo interno às relações externas, enriquecendo a vivência afetiva e social. No coração da individuação está o self, um conceito central e profundo na psicologia analítica. Diferente do ego, que representa a consciência individual, o self é a totalidade da psique, integrando o consciente e inconsciente. O self é o arquétipo da totalidade, uma força organizadora que guia o processo de individuação como centro simbólico de uma mandala, figura usada por Jung para representar a harmonia interior. Enquanto o ego lida com as demandas do mundo externo, o self aponta para um horizonte mais amplo, a integração e unificação dos opostos dentro da psique. O caminho da individuação é, em última análise, o despertar para o self, o reconhecimento de que somos muito mais do que nossa identidade superficial. Esse despertar não é simples, implica abandonar ilusões, romper falsas certezas e abrir mão do controle rígido do ego para permitir que o inconsciente se manifeste e guie. Jung enfatizava que a relação entre ego e self é dinâmica e nunca totalmente concluída, refletindo o caráter contínuo da jornada humana. Revisitar a sombra é revisitar o desconhecido em nós mesmos, o que muitas vezes nos assusta. O confronto com a sombra não é uma escolha, mas uma necessidade para quem deseja avançar na individuação. Reprimir ou negar a sombra só a fortalece no inconsciente, causando sintomas, conflitos internos e projeções destrutivas. O verdadeiro poder da sombra se revela quando a enfrentamos, aceitamos e integramos. Um processo que exige coragem e honestidade radical. A sombra contém tanto aspectos negativos quanto qualidades reprimidas por medo, vergonha ou rejeição social. Ao fazer as pazes com ela, tornamo-nos mais autênticos, pois deixamos de agir sob a influência inconsciente dessas forças ocultas. Essa integração libera uma energia psíquica vital que pode ser direcionada para a criatividade, o amor e o autodesenvolvimento. Uma das ferramentas mais poderosas da individuação desenvolvidas por Jung é a imaginação ativa. Uma prática meditativa em que o indivíduo entra em contato direto com conteúdos inconscientes, permitindo que imagens, símbolos e personagens emerjam, revelando mensagens ocultas, conflitos internos e potenciais criativos. Por meio da imaginação ativa, o inconsciente deixa de ser um território desconhecido e hostil, tornando-se uma fonte viva de autoconhecimento. O processo pode incluir escrita, desenho, visualização ou qualquer forma de expressão criativa que permita a manifestação dessas imagens. Exige paciência, atenção e disposição para se perder e se encontrar em múltiplos níveis da psique.
Jung também percebeu uma profunda conexão entre a individuação e o mito da jornada do herói, popularizado por Joseph Campbell. A jornada do herói simboliza o processo arquetípico de transformação, a partida da zona de conforto, as provas enfrentadas, o encontro com monstros internos e o retorno transformado com o tesouro do self realizado. Este mito serve como um mapa simbólico para compreender as fases da individuação, tornando o processo mais compreensível e inspirador. A jornada do herói representa a luta contra o desconhecido dentro de nós mesmos, a superação do ego limitado e a conquista da autenticidade. Entretanto, a jornada da individuação não é linear nem fácil. Há inúmeros desafios internos e externos que podem atrasar ou impedir esse processo. Medo do desconhecido, resistência do ego, pressão social para manter máscaras, dificuldade de enfrentar a sombra, experiências traumáticas. A individuação não é um conceito abstrato reservado a estudiosos ou místicos. Ela acontece no dia a dia, na forma como enfrentamos desafios, nos relacionamos e tomamos decisões. Imagine uma pessoa comum, em meio a uma rotina agitada, que começa a perceber que suas escolhas não a satisfazem mais. Ela sente um vazio ou um desconforto inexplicável, como se algo essencial estivesse faltando. Essa sensação pode ser o chamado do inconsciente, uma intuição profunda que convida à transformação. No cotidiano, a individuação se manifesta nas pequenas decisões. Dizer não quando antes se aceitava tudo, assumir responsabilidade pelos próprios sentimentos, reconhecer erros sem autodepreciação, acolher críticas construtivas e, principalmente, olhar para as emoções difíceis sem fuga ou negação. Por exemplo, alguém que reage impulsivamente diante de um conflito, mas decide buscar entender o que aquela emoção revela sobre si mesmo, pode estar dando um passo decisivo na integração da sombra ou no equilíbrio dos arquétipos internos. A individuação é uma jornada que acontece em cada instante, mesmo nas tarefas mais simples, desde que haja consciência e disposição para o autoconhecimento. Jung usava a mandala, um símbolo circular presente em diversas culturas como metáfora poderosa para a individuação. A mandala representa a totalidade, a integração dos opostos, a harmonia interior. Visualize uma mandala composta por múltiplas camadas e figuras geométricas, onde cada parte tem seu lugar e significado. Assim é a psique, um sistema complexo de forças que precisam se equilibrar para que a totalidade seja alcançada. Durante a individuação, o indivíduo pode se imaginar caminhando rumo ao centro da mandala, enfrentando seus próprios labirintos internos, encontrando figuras que simbolizam a sombra, a ânima, o ânimos e, finalmente, o self. Essa metáfora ajuda a compreender que não se trata de uma linha reta, mas de um caminho circular e cíclico, onde é preciso revisitar pontos já visitados com nova visão e maturidade. A individuação não é um processo rápido. Jung afirmava que ela pode durar toda a vida e que é impossível apressar sua trajetória. O tempo é, portanto, um aliado e um professor. Cada fase da vida traz desafios específicos que favorecem a integração de diferentes aspectos da psique. Na juventude, a busca por identidade. Na meia-idade, o confronto com a sombra e o resgate do self. Na maturidade, a sabedoria e a aceitação da totalidade. Entender o tempo como parte do processo ajuda a diminuir a ansiedade, reconhecer que cada etapa tem seu valor e cultivar a paciência consigo mesmo. Ninguém se individua sozinho. As relações interpessoais são um espelho poderoso que refletem aspectos inconscientes, oferecendo oportunidades para crescimento. Relacionamentos íntimos, amizades e até mesmo conflitos são terrenos férteis para o autoconhecimento. Quando você percebe que aquilo que incomoda no outro pode ser uma projeção da sua própria sombra, abre-se espaço para reflexão e transformação. Da mesma forma, a interação com pessoas que encarnam arquétipos diferentes dos seus ajuda a ampliar a consciência e integrar novas qualidades. Assim, a individuação é também um processo relacional, onde o encontro com o outro é um convite para o encontro consigo mesmo. A sombra, como vimos, é a parte oculta e reprimida da psique que carregamos dentro de nós. O que muitos não percebem é o impacto profundo que ela exerce nas nossas relações.
Frequentemente, aquilo que mais nos incomoda, irrita ou assusta nos outros é, na verdade, um reflexo da nossa própria sombra projetada. Essa projeção ocorre porque o ego prefere ignorar aspectos desconfortáveis e, em vez de integrá-los, vê-os como defeitos ou ameaças externas. Imagine uma pessoa que sente muita inveja, mas não reconhece isso em si mesma. Ela pode julgar severamente quem demonstra sucesso ou beleza, gerando conflitos e ressentimentos. O processo de individuação exige que essa projeção seja reconhecida e que a pessoa volte seu olhar para dentro. Isso não é fácil, pois significa encarar partes pouco agradáveis de si mesmo. Contudo, é um passo essencial para a maturidade emocional e para estabelecer relações mais saudáveis e autênticas. Ao assumir a responsabilidade pela própria sombra, o indivíduo diminui a tensão interna e o sofrimento resultante de expectativas frustradas e conflitos interpessoais. Em vez de culpar os outros, aprende a compreender o outro e a si mesmo em níveis mais profundos. Esse trabalho interno também promove a empatia, pois, ao entender seus próprios lados obscuros, a pessoa torna-se menos julgadora e mais compreensiva com as falhas alheias. Os arquétipos da ânima e do ânimos, figuras do feminino e do masculino internos, desempenham um papel central, não só na construção da psique, mas também nas relações afetivas e amorosas. Por exemplo, um homem que desconhece sua ânima pode ter dificuldades em expressar emoções e compreender a sensibilidade, reproduzindo padrões rígidos ou superficiais em seus relacionamentos. Isso pode gerar desconexão, conflitos e sensação de vazio afetivo. Do mesmo modo, uma mulher que não se relaciona com seu ânimos pode se sentir insegura para tomar decisões, para se posicionar com firmeza ou pode depender demais da aprovação externa. A individuação implica em reconhecer essas figuras internas, dialogar com elas e integrá-las, fortalecendo o relacionamento consigo mesmo e melhorando a qualidade das relações externas. Esse trabalho interno abre espaço para relacionamentos mais autênticos, onde o amor não depende de idealizações ou necessidades não resolvidas, mas nasce da compreensão e da aceitação do outro e de si mesmo. Os arquétipos, enquanto imagens ancestrais presentes no inconsciente coletivo, são como personagens em uma peça teatral interna que encena nossas experiências de vida. Eles se manifestam não só em sonhos e mitos, mas em nossas atitudes, escolhas e reações. Ao identificar esses padrões arquetípicos, podemos compreender melhor dos conflitos internos que nos paralisam ou limitam, assim como as qualidades que podemos desenvolver. Por exemplo, o arquétipo do herói simboliza a coragem e a luta por realização, mas pode se manifestar de forma desequilibrada na forma de arrogância ou isolamento. Já o arquétipo da grande mãe representa cuidado e nutrição, mas também pode revelar aspectos sufocantes ou possessivos. Conhecer essas energias internas é essencial para que possamos lidar conscientemente com elas, escolhendo como agir em vez de sermos dominados por impulsos inconscientes. O processo de individuação envolve também uma morte simbólica do ego, necessária para que o self possa emergir em sua totalidade. Essa morte não é literal, mas representa o abandono de velhas crenças, ilusões e padrões que limitam o crescimento. O ego resiste a essa perda, pois teme o desconhecido e a dissolução da identidade construída. Contudo, apenas ao deixar morrer o velho, é possível renascer para uma nova forma de ser mais integrada e autêntica. Esse renascimento é um dos momentos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, libertadores da individuação. Jung ressaltava que o encontro com o self não é um ponto final, mas o início de uma nova fase de crescimento mais consciente e pleno. Nesse percurso, é comum que uma figura simbólica de mentor ou guia interno surja em sonhos ou estados de imaginação ativa, trazendo conselhos, proteção e força. Esse mentor é a personificação da sabedoria interior que guia o ego no caminho da transformação. Reconhecer e dialogar com essa figura é um recurso poderoso para enfrentar os desafios que aparecem. Para Jung, o corpo é mais do que um veículo físico, ele é um componente vital da psique. A individuação implica também na integração corpo-mente, aprendendo a ouvir as sensações e sinais corporais como mensagens do inconsciente. Sintomas, tensões e doenças podem refletir conflitos internos ainda não resolvidos.
Práticas como yoga, dança, meditação e respiração consciente ajudam a fortalecer essa conexão, promovendo o equilíbrio e bem-estar. Registrar pensamentos, sonhos, emoções e insights em um diário é outra ferramenta importante. A escrita ajuda a organizar o material inconsciente, reconhecer padrões e refletir sobre a jornada pessoal, além de permitir acompanhar a evolução ao longo do tempo. A individuação não se resume à psicologia. Ela tem também uma dimensão espiritual profunda. Jung via a espiritualidade como a busca de sentido e totalidade, uma experiência de conexão consigo mesmo, com o universo e com algo maior que transcende o ego. Essa espiritualidade não está vinculada a religiões específicas, mas a um sentimento de comunhão, transcendência e silêncio interior que pode ser cultivado por diversas práticas. A individuação é, assim, uma ponte que integra ciência e mistério, razão e fé, corpo e alma. Por fim, a individuação é um profundo ato de amor próprio que exige coragem, paciência e dedicação. Cada passo no caminho é uma afirmação do direito de ser inteiro, aceito e amado exatamente como se é. É uma jornada que convida a acolher a sombra, celebrar a luz, viver com integridade e assumir responsabilidade por sua vida. É uma aventura única, profunda e transformadora, que vale cada esforço. Se essa reflexão sobre a individuação e autoconhecimento falou com você, considere deixar o seu like para ajudar a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E se quiser continuar explorando temas profundos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima reflexão.